reservarmos esse tempo durante a semana para estarmos juntos, orando e também aprendendo um pouco mais das Escrituras. Na quarta-feira passada, nós falamos um pouco sobre as nossas responsabilidades como igreja. Hoje eu quero avaliar o texto que lemos e que vamos reler agora para a mensagem desta noite. Então, abra por favor sua Bíblia comigo em Tito, no primeiro capítulo, vamos ler a partir do versículo 5. Então está aqui Tito, capítulo 1, de 5 a 9. Vamos ler, depois vamos orar, pedir a direção do Senhor e assim buscar aprender de sua palavra. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade como eu instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, de maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Vamos orar? Queira Deus aplicar a sua palavra em nossos corações. Santo e eterno Deus, te bendizemos, porque reconhecemos quem Tu és e também tudo aquilo que o Senhor tem feito. Graças te damos, Senhor, também por esta noite que reservamos para o culto a Deus, culto em que nós fortalecemos as nossas convicções quanto à fé cristã e também a oportunidade que o Senhor nos confere de apresentar a Ti as nossas necessidades em oração. Então, ó Deus, olhe para nós com benignidade, com bondade, estenda a boa mão sobre nós e nos ampare. Precisamos do Senhor. E também, ó Deus, pedimos que o Senhor, pelo Teu poder, desvele os nossos olhos, a fim de que contemplemos as verdades bíblicas. Dependemos de Ti, dependemos da Tua assistência para viver de forma que Te agrada. Sê conosco, Pai, dirija as nossas vidas e nos abençoe. Pedimos estas coisas em nome de Jesus. Amém. Ok. Nós estamos aí diante de um texto que é importante no que diz respeito a como uma igreja deve eleger ou mesmo convocar pastores para a liderança. E aqui nós temos o que podemos chamar de pré-requisitos ou o perfil do pastor bíblico, perfil que deve caracterizar uma liderança cristã. E hoje, irmãos, eu gostaria de analisar cada pré-requisito desse apresentado pelo apóstolo Paulo. Nós não vamos nos deter nos detalhes, porque nós já vimos um pouco disso em 1 Timóteo capítulo 3. Analisamos aqui aquela passagem que fala também dos pré-requisitos do bispo, dos pré-requisitos do pastor. No entanto, quero reforçar o conceito bíblico
de como nós devemos instituir um pastor, de como nós, pela graça de Deus, podemos escolher alguém que lidere segundo as Escrituras, segundo aquilo que Deus determina. O que nos salta aos olhos ao lermos esta narrativa, à primeira vista, é o conceito da irrepreensibilidade. Paulo destaca aqui, irmãos, nessa passagem, que o pastor ele deve ser irrepreensível, não é? Agora, o que quer dizer ser irrepreensível? Obviamente, não quer dizer totalmente sem falhas, porque senão ninguém poderia ser capaz de assumir o ministério da pregação da palavra de Deus, o ministério pastoral, né? Agora, a palavra grega traduzida aí por irrepreensível, ela significa, dentre as suas formas, sem culpa ou alguém que não é acusado, ele não é passível de acusação. Significa que a sua conduta é uma boa conduta, é uma conduta exemplar, que ninguém pode acusá-lo de alguma coisa, né? Ou seja, alguém que não se possa culpar de nada, segundo algumas traduções. Se a gente pode fazer aqui uma paráfrase desse homem ser irrepreensível, eu gosto do que eu obtive aqui nas minhas pesquisas, irmãos, no comentário que o John Stott faz dessa passagem, quando ele diz assim: esses homens não poderiam ter brechas para ser criticados. Uma vez que o pastorado é um ofício público, portanto, a reputação pública é importante. A ideia de ser irrepreensível tem a ver com o público, tem a ver como as pessoas têm olhado para o pastor, ou como as pessoas têm olhado para aquele candidato ao pastorado. Então, ser irrepreensível, conforme esta passagem, segundo aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo, é ser alguém que as pessoas não podem culpar de nada. A vida dele é pública, a vida dele pode ser colocada aí diante do sol e as pessoas não vão observar, falhas consistentes ou falhas grandes, de modo que ele possa ser acusado. Então, irrepreensível caracteriza uma conduta nobre. Já que o ministério é nobre, a conduta do pastor precisa também ser nobre, precisa ser elevada. Deus tem chamado homens santos, tem chamado homens puros, tem chamado homens dedicados àquilo que é necessário para que então o nome de Deus seja representado, para que o Evangelho seja representado, porque o que está em jogo, irmãos, por trás de uma liderança cristã é o nome de Deus. Então, o líder cristão precisa respeitar profundamente o nome de Deus. O que está em jogo é o Evangelho da graça. E os apóstolos nos deixaram um exemplo. Os apóstolos, de fato, andaram de maneira irrepreensível diante do Senhor, de modo que a liderança deve acompanhar esses passos deixados aí pelos apóstolos. Aqui nessa passagem, o apóstolo Paulo ele apresenta 3 esferas que a igreja precisa investigar na vida do pastor para ver se ele é digno do pastorado. Que a igreja precisa investigar na vida de um candidato ao pastorado para ver se ele é digno do pastorado. É importante isso. Hoje as pessoas não recorrem às escrituras para eleger um pastor, nem recorrem às escrituras para convocar um pastor para o pastorado. Nós temos aqui, nas páginas da Bíblia, aquilo que precisamos observar
aquilo que precisamos investigar para entender se um homem pode ser ou não líder em uma comunidade local. A primeira coisa a ser investigada, e aí eu quero dividir o texto da seguinte forma, irmãos, com vocês. O ministro e a família, verso de número 6. Então a primeira coisa que deve ser investigado é a família. A segunda coisa, o ministro e a sua conduta ou a sua reputação, versos 7 e 8, que é a segunda coisa que precisamos investigar. E em terceiro lugar, o ministro e a doutrina. Terceira coisa que a igreja deve observar na vida de um ministro, na vida de um candidato ao ministério pastoral. Então vamos observar aí primeiro, versículo de número 6, aquilo que a igreja precisa investigar, a vida familiar do candidato ou do obreiro. Diz aí verso 6, é preciso que o presbítero seja irrepreensível. Aí ele diz duas coisas, marido de uma só mulher, tem a ver com a relação conjugal, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Aí tem a ver com a criação de filhos. Continuando, aquilo que nós já vimos lá em 1 Timóteo, capítulo 3, marido de uma só mulher aqui, irmãos, não dá a intenção de excluir do pastorado aquele que casou segunda vez depois da viuvez de sua primeira esposa. Embora ele esteja casando e seja marido de outra mulher, aquela primeira fez o quê? Faleceu. As escrituras nos dão direção para a aprovação de um segundo casamento em caso de viuvez. Mas só aí. Porque a gente deve pegar esse pré-requisito do jeito que ele foi apresentado pelo apóstolo Paulo, marido de uma só mulher. Se o cidadão foi marido de duas, de três mulheres, ele não pode exercer o ministério pastoral, a não ser em caso de viuvez, né? Então, aqui a intenção é de excluir, irmãos, aqueles que casaram novamente com a primeira esposa viva. A intenção aqui também é de excluir os que são polígamos, naquela época isso era muito comum, e também de excluir aqueles que casaram segunda vez após um divórcio, ou aqueles que tomaram uma outra mulher mesmo ainda casado, que aí é o caso do adultério. Marido de uma só mulher é aquilo que as escrituras fazem para blindar profundamente o matrimônio. Marido de uma só mulher. Se ele comete adultério, ele se envolveu com outra mulher. Se ele se divorcia e casa novamente, também. Então não tem jeito. Aqui, o cidadão, ele precisa ser marido de uma só mulher. É uma reputação a toda prova, né? É uma reputação elevadíssima. Alguém que tem um coração devotado à sua mulher, que tem as suas afeições voltadas à mulher, todo o seu desígnio conjugal, né? Todo o seu coração, tudo aquilo que é necessário ser voltado para a mulher, ele deve devotar. Porque assim, caracterizar nisso uma conduta elevada para o exercício do ministério pastoral. E outra coisa, atestado aí, é que ele tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão, conforme aqui a minha versão. A palavra traduzida por libertinagem, irmão, significa não passíveis de correção. Aquele tipo de criança, ou aquele tipo mais especificamente de filho, que tem dificuldade de ser corrigido, ou mais especificamente, o pastor tem dificuldade de corrigir. Então, libertinagem
e insubmissão aqui andam juntas para falar da falta de capacidade que alguém tem de corrigir os seus filhos ou basicamente de mantê-los no padrão, mantê-los naquilo que é correto. O que Paulo está dizendo é que os pais são responsáveis pelo comportamento dos seus filhos. Eles é quem respondem, né? Eles são aqueles que respondem pelo comportamento dos seus filhos. Agora, irmãos, por usar a expressão filhos, nós não sabemos aqui que idade esses filhos precisam ter. Paulo está falando aqui de filhos quando crianças, ou Paulo está falando aqui de filhos já adultos, capazes de tomar as suas próprias decisões? O que dá a entender aqui, irmãos, é que Paulo tem mesmo em mente os filhos quando crianças, né? Filhos considerados ainda sob a autoridade materna. Se esses filhos sob a autoridade materna são libertinos e insubmissos, isso prova para a igreja que ele não é capaz de liderar a igreja de Deus. Se ele não é capaz de colocar controle nos seus filhos, como é que então ele pode administrar a igreja de Deus? É isso aqui, a comparação, não é? É isso que o apóstolo Paulo está trazendo à mente. Então, a primeira coisa que a igreja precisa investigar na vida de um candidato ao ministério pastoral ou na vida de alguém que vai ser convocado para o pastorado local é a vida familiar. É como ele está com a sua esposa, é como ele também está com os seus filhos. Então, em primeiro lugar, a vida familiar é imprescindível ser investigada na compreensão se alguém de fato pode ou não exercer o ministério pastoral. Em segundo lugar, agora, vemos aí a sua conduta ou o caráter desse ministro. Eu vou analisar isso aqui com vocês, irmãos. E a aplicação básica aqui é mesmo para a igreja, né? A gente deve estar atento para o que está escrito aqui, a fim de considerar ou não um servo de Deus ou não. Então vamos ver aí caráter e conduta. Para falar a respeito dessa conduta nobre que o pastor deve ter, Paulo emprega aqui 11 termos, nada menos que 11, né? Primeiro ele fala de termos negativos e depois ele fala de termos positivos. Aquilo que o pastor não deve ser e aquilo que o pastor deve ser, né? Vamos observar aí primeiro as 5 negativas, tá bom? Mas antes da gente analisar, irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui importante, que o que blinda essa conduta elevada do pastor é o que nós podemos traduzir aí por alguém que tem domínio próprio, alguém que tenha domínio de si. Porque aquele que tem a capacidade de se dominar, apesar da sua natureza pecaminosa, esse é digno do ministério. Aquele que tem a capacidade de controlar as suas paixões pecaminosas, diante daquilo que Deus exige que ele faça, esse é digno do ministério. Aquele que tem a capacidade de controle, sabe controlar o seu corpo, segundo a direção, claro, e o poder de Deus. Nós temos, portanto, nisso uma evidência de que esses homens foram regenerados. Eles têm capacidade de controle, segundo o Espírito. Esses homens foram chamados para uma vida nova, e as suas paixões, os seus desejos, os seus pecados estão sob controle. O pecado vem, ele diz, não, quieto, né? É mais ou menos assim, opa, espera lá, você não vai aparecer, eu não vou permitir, então, que você se concretize. É lembrar, irmãos, que ser tentado não é pecado. Essa é uma coisa importante nas Escrituras. O Senhor Jesus Cristo, em várias ocasiões, foi tentado, mas em momento nenhum ele pecou. Então, nós somos o tempo todo
tentados, mas devemos ter a capacidade de domínio próprio, de nos controlar. O pecado bate a sua porta e a ti cumpre dominar. Isso não é só aplicável à vida do pastor, é também de toda a irmandade. Não é? Tentados, nós infelizmente ainda somos, porque temos a natureza humana. Mas aí, da tentação para o pecado, existe uma distância grandiosa, né? No que diz respeito à decisão. Então vamos ver, Paulo apresentando primeiro aqui as 5 áreas que desafiam o domínio próprio. Primeira coisa que ele vai dizer aí, irmãos, é o seguinte, olha, versículo de número 7, né? Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, ele diz, não orgulhoso. Não orgulhoso. Aqui pode ser traduzido literalmente como não arrogante. Por quê? Porque o apóstolo Paulo sabe que liderança traz prestígio e traz poder. E tem muitos que não sabem administrar muito bem isso daí e acabam sendo presunçosos, arrogantes, orgulhosos, né? Deixam enaltecer isso daí. Não é porque alguém foi posto na liderança que ele agora, irmãos, vai se considerar mais importante, né? Ou alguém mais digno de Jesus Cristo do que os demais. Não. Nós somos igreja de Deus e Deus nos considera no mesmo nível, vamos dizer assim, né? Uma outra coisa que o pastor também não deve ser é briguento. Diz aí versículo 7 ainda, né? Ele diz assim, não orgulhoso, não briguento. Aqui a palavra traduzida por briguento é aquela atitude de quem tem pavio curto. Ele explode com facilidade. Aconteceu um negócio, né? Aquela coisa assim, de sopetão. E pode significar também colérico ou basicamente apimentado, aquele que vive à flor da pele, né, o tempo todo. Alguém assim, irmãos, não pode ser recebido como pastor na igreja. Deixa-me contar algo que eu li no livro que o MacArthur escreveu. Alguém chegou, um grupo de pessoas, melhor dizendo, chegou diante do MacArthur pedindo algumas instruções. E esse grupo chegou para o MacArthur e perguntou assim, pastor, o que a gente deve fazer com um pastor que estoura com facilidade? Aí o MacArthur perguntou assim para eles, me dê um exemplo disso aí. Aí o pessoal respondeu, na assembleia, o pastor lá enjoiou, né? Deu um tapa na mesa, deixou os irmãos sozinhos e foi embora. Ele deu um exemplo, né? Aí perguntaram para ele, e aí MacArthur? E MacArthur falou assim, ó, chame outro pastor. E apontou, né, para essa prerrogativa que é necessária. Essa é uma coisa, irmãos, que o homem precisa controlar. Ele precisa ser manso, né? Ele precisa exercitar a mansidão. É aquilo que eu disse no início para os irmãos, né? É ter domínio próprio. Aquele fogo vem de você, né? Estourar, mas você fala, não. E pede a graça de Deus para não exercer, né, a briga. A outra coisa, em terceiro lugar, é que ele não deve ser apegado ao vinho, porque o vinho, irmãos, ele influencia na sobriedade de alguém. O pastor deve estar o tempo todo sóbrio, né? Ele precisa estar o tempo todo atentado às circunstâncias. Imagine você que o pastor toma lá o seu vinhozinho e vai pregar, né? Tem muitos que fazem isso. Tipo, toma lá seu vinhozinho em casa e vai pregar. Hoje, irmãos, na Constituição
a gente pode chamar assim, de trânsito. Se você come aquele bombonzinho com um pouquinho de álcool, você já não pode mais o que? Dirigir. Se você não pode dirigir tomando esse pouquinho de álcool, quanto mais pregar as Escrituras, né? O homem de Deus deve ser sóbrio, ele não deve ser apegado ao vinho. Nós já vimos isso lá também em 1 Timóteo capítulo 3. E a outra coisa, a quarta coisa é não violento, mas sim amável, conforme Paulo diz em 1 Timóteo 3:3. Aqui, irmãos, a ideia de não violento é liderar através do exemplo e não pela força, né? Isso aqui não quer dizer que o pastor não venha a ter pulso firme. Uma coisa é pulso firme, outra coisa é ele ser violento, né? Ele lidera através do exemplo e não pela gritaria e não pela força, né? Ele lidera pela humildade, ele lidera através das Escrituras e não pela imposição das coisas. É através do poder da palavra que ele prega e que ele vive é que ele deve administrar, é que ele deve levar a igreja de Deus por um caminho que agrada ao Senhor. Então também não deve ser violento. E uma outra coisa aqui, a última coisa aí, versículo de número 7 ainda, diz assim: não ávido por lucro desonesto. Isso é uma coisa importante, especificamente diante da realidade que Tito iria encontrar em Creta. Por quê? Os cretenses, eles achavam mais importante o dinheiro do que a honra. Eles não estavam ligando para a honra deles. Tanto é que alguém já chegou a dizer que a palavra cretino vem justamente de cretense. Os cretenses não estavam muito preocupados com sua reputação. A coisa mais valiosa para ele era ter dinheiro. E essa é uma coisa que o pastor, irmãos, deve isentar de sua vida, né? Mas infelizmente, hoje o que nós estamos vendo é pastores milionários, né? Ávidos por ganhar dinheiro, pastores pregando a teologia da prosperidade, só fala de dinheiro, de como arrecadar bens, de como obter lucros e tudo mais nessa vida. E Paulo está dizendo assim: olha, não ávido por lucro desonesto. Aqui caracteriza basicamente a cobiça, porque não tem nada de errado, irmãos, com o suporte financeiro. Isso é bom, é importante, a fim de que o pastor tenha a capacidade de se sustentar. O que Paulo está falando contra aqui é o amor pelo dinheiro, né? Que muitos hoje têm e passam por cima das outras coisas. Então esses homens não estão muito preocupados, hoje em dia, inclusive, com a reputação, não. Eles querem saber de dinheiro, de como lucrar e de como obter mais e mais riquezas, né? Agora vamos para os aspectos positivos. Paulo vai dizer no versículo 8: ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro. O hospitaleiro aqui naquele tempo era determinante. Por quê? A igreja, irmãos, vivenciava muitas perseguições. E também, em muitas ocasiões, se reuniam nas casas. Elas não tinham recintos como esses aqui que hoje nós temos. Local onde podemos nos reunir para celebrar o nome do Senhor. Ser hospitaleiro naquela época era determinante. Acolher a irmandade, né, dar o suporte necessário ali em caso extremo, né, de perseguição, e fazer com que essas pessoas sejam bem acolhidas. A outra coisa que esse homem também deve observar e que a igreja deve investigar é sobre o fato dele ser amigo do bem, alguém que promove o bem, alguém que se interessa com o bem. Irmãos, tem a ver não somente com caridade, mas também alguém que dá apoio a toda boa causa, né? Que inclusive incentiva a igreja de Deus a viver para o bem. Outra coisa é que ele deve ser sensato, e aqui a palavra literalmente quer dizer sóbrio. Isso caracteriza a sua capacidade de julgar
e de administrar com sensatez, com sobriedade. Então, como é que ele pode tomar umzinho, né? Como é que ele pode tomar um vinhozinho? Não pode. Ele está o tempo todo, irmãos, diante de decisões que precisa tomar. Então, precisa estar sensato e sóbrio o tempo todo, né? Outra coisa aqui é que ele deve ser justo. Tem duas palavras juntas aí, justo e piedoso. Justo, aqui tem a ver com o trato com as pessoas, né? E piedoso, consagrado, né? Tem a ver com o trato perante Deus, aquilo que ele deve fazer aí diante do Senhor. Na minha versão tem justo para com o próximo e consagrado para com Deus. E aí, em último lugar, a 11ª designação de um servo de Deus é que ele tenha domínio próprio. É como se isso aqui fechasse, né? O apóstolo Paulo, no versículo de número 8, diz assim: tenha domínio próprio. Porque se ele tiver domínio próprio e a capacidade de se controlar segundo o Espírito, tudo mais ele consegue colocar em prática, né? Ele consegue ter uma conduta elevada, ter uma vida digna do nome de Jesus Cristo e do seu Evangelho. Então, olha, vida familiar, caráter, ou mais especificamente a conduta, e agora, em último lugar, a doutrina. Versículo de número 9, veja aí o que Paulo diz. E, em último lugar, apegue-se firmemente à mensagem fiel. Apegue-se firmemente à mensagem fiel. Que mensagem é essa? Né? Da maneira como foi ensinada, a mensagem ensinada pelos apóstolos. Apegue firmemente à mensagem fiel, para que seja capaz de, primeiro, encorajar outros pela sã doutrina, e segundo, refutar os que se opõem a ela. Então, uma coisa que a igreja precisa observar, além da vida familiar e da conduta do candidato, é se ele prega a doutrina dos apóstolos, é se ele prega as verdades bíblicas, é se a doutrina dele está de acordo com a palavra de Deus. Hoje as pessoas não estão se importando mais com isso, e é um pré-requisito importantíssimo, como todos os outros. É um pré-requisito que caracteriza, né, a aprovação ou não de alguém para o ministério pastoral. Paulo então mostra a necessidade desses homens de se apegarem à verdade. Essa mensagem, irmãos, ela é fiel, ou seja, ela é verdadeira, e ela também é segundo o ensino dos apóstolos. Então é um tesouro, como nós já falamos aqui várias vezes nas primeiras cartas que analisamos, 1ª e 2ª Timóteo, né? Os candidatos, portanto, têm que se apegar firmemente a fim de encorajar a igreja, segundo a verdade das Escrituras, mas também de refutar os falsos mestres, aqueles que tentam denegrir a imagem do Evangelho. Então, refutar aqui tem a ver também com vencer pela argumentação, segundo alguns comentaristas. Isso quer dizer, irmãos, que o pastor ele precisa ter um ministério de mestre. Ele deve ser mestre. Mais uma vez citando o programa na Rádio Melodia aqui de Vitória da Conquista. Os pastores estavam reunidos e aí um dentre os pastores, conversando a respeito dessa questão de ensino na igreja, perguntou: onde estão os nossos mestres? Falei: tá aí, não tá não? Não tá aí com vocês os mestres não. Nós estamos precisando de mestres. Eu falei: meu Deus do céu, qual é a situação da igreja do século 21 em que as pessoas não consideram mais o pastor como mestre? O pastor, hoje em dia, irmãos, é aquele que faz um show, faz o povo dar gargalhada, faz o povo pular, faz o povo dançar, faz o povo rolar. A última coisa que ele se preocupa é com a verdade do Evangelho sendo ensinada para a igreja de Deus.
É o que tem acontecido hoje. O cara faz um show, conta uma piada aqui, conta uma piada ali. O povo ri e diz, oh, esse pastor é o máximo. O pastor precisa ser mestre. Ele precisa ensinar a palavra do Evangelho. Aqui eu gostaria de citar Calvino, para a gente concluir, porque eu gostei aqui do comentário que ele fez. E aí a gente vai partir para algumas aplicações. Ele diz assim: o pastor precisa ter duas vozes, uma para juntar as ovelhas e outra para afastar os lobos e os ladrões. As Escrituras lhe dão meio para essas duas coisas. Nós temos nas Escrituras um manancial, irmãos, segundo aqui o comentário de Calvino, para que a gente possa admoestar a igreja de Deus, possa fortalecer a igreja na fé, e também temos um manancial para afugentar ladrões, afugentar lobos que vêm para comer as ovelhas, né? E aí, uma outra frase de Calvino é a seguinte: Paulo observa essas duas formas de usar as Escrituras quando diz que tinha que exortar e convencer os contraditores. Diante disso, o que a gente precisa fazer, né? Eu gostaria de observar aqui com os irmãos algumas coisas. A primeira delas é a seguinte, e assim nós concluímos. A igreja, irmãos, deve eleger ou convocar pastores que se enquadrem nesses pré-requisitos. Isso é determinante. É importante para a saúde espiritual da comunidade. É importante para a glória de Deus no meio da comunidade. Homens assim. E homens assim, segundo Efésios capítulo 4, são bênção para a igreja. É a maneira de Deus abençoar a igreja de Deus, de fortalecê-la na fé e nos caminhos que o Senhor se agrada. Função nobre exige uma vida à altura, né? Função nobre exige uma vida nobre. Em segundo lugar, o pastor, importante isso aqui, com uma vida nobre, ele deve servir de exemplo para os demais irmãos. E aí, irmãos, levando isso em consideração, essas qualificações aqui apresentadas por Paulo são aplicáveis à igreja também. Porque tem muita gente que diz assim, ó, tem coisa que é só de pastor, né? É conduta só de pastor. Aí a pessoa não vive. Não tem vida devocional com Deus, né? Mas eu ia falar de outras coisas, mas especificamente aqui quanto a essa questão, a vida da comunidade, a vida familiar da comunidade precisa ser exemplar. A conduta da comunidade também precisa ser exemplar. Uma comunidade apegada à doutrina apostólica, né? Se o pastor é exemplo, então significa que essas qualificações são aplicáveis a toda a igreja, a todos os demais irmãos, né? E, em último lugar, os servos de Deus, pastores designados por Deus para o ministério da palavra, não são super-homens. Nós já falamos aqui algumas vezes em 1 Timóteo, né? Ele precisa da graça, ele precisa da força, ele precisa do poder, ele precisa do favor, da assistência contínua e permanente de Deus em sua vida. Então, como terceira aplicação, irmãos, ore por nós, né? Ore pelos pastores, ore pelo seu pastor e peça a Deus e confira a graça necessária para uma boa liderança. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos porque temos nas Escrituras a direção por onde devemos andar. Te louvamos porque o Senhor nos deixou um verdadeiro manancial, algo que de fato é proveitoso para a nossa edificação e crescimento espiritual. Fortaleça-nos, Senhor, no conhecimento de sua palavra, que isso seja produtivo e que em todas as coisas, no conhecimento e na prática, glorifiquemos teu nome.
cá estamos para fazer a tua vontade. E queremos, portanto, ó Deus, ser submissos a ti. Eu te agradeço por esses irmãos, por poder conviver com eles, andar junto a eles durante a carreira cristã. E peço que o Senhor nos assista a cada dia, a cada passo, seguindo a assistência que vem do alto. E fortaleça-nos, Senhor, a fim de que façamos a diferença nesse mundo mau, a fim de que façamos diferença diante das heresias que têm aparecido entre as igrejas, e a fim de que façamos diferença, Senhor, pregando o Evangelho, a palavra de Deus, algo que tem consistência, que salva, algo que é poderoso para tirar as pessoas das trevas para a luz. Então nos ajude a caminhar firmes no Senhor e diante da tua santidade. Essa é a nossa oração e com gratidão a fazemos em nome de Jesus. Amém.